Deus te trouxe ao mundo com um propósito. Nós vamos ler aqui um texto e você vai, diante desta palavra, descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Está no Salmos 139, versículos de 13 a 16, que diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Nós vemos aqui este grande relato aqui, bíblico, a respeito da nossa existência. Nós não viemos ao mundo por acaso. Quando Deus determinou que viéssemos ao mundo, foi porque Ele já tinha estabelecido um propósito na nossa vida. E é muito maravilhoso a gente meditar neste propósito desde a nossa concepção. Você e eu fomos escolhidos entre milhares, milhares e milhares para adentrar o ventre da nossa mãe e podermos ser formados para vir ao mundo. Desde este momento, Deus já nos escolheu. Deus já tinha um propósito determinado na nossa vida. E por isso nós estamos aqui no mundo. E Deus tem nos preservado com vida para realizarmos o seu propósito. Mas para realizarmos o seu propósito, nós precisamos primeiro conhecê-lo. Você já conhece o propósito de Deus para a sua vida? A única maneira de conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida é através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai revelar a vontade de Deus para a nossa vida e vai revelar o que Deus fez por nós para que pudéssemos realmente conhecer o propósito dele. Deus enviou seu Filho, o único Filho que ele tem, Jesus Cristo, para vir ao mundo por causa do propósito dele na nossa vida. Porque em Adão, todos nós fugimos do propósito de Deus. Caímos do propósito de Deus com Adão. Adão estava vivendo no jardim do Éden, dentro do propósito de Deus, de uma maneira muito maravilhosa. Porém, o inimigo, Satanás, que lá no céu, como Lúcifer, anjo de luz, vivia também dentro do propósito de Deus, saiu do propósito de Deus, arrastando com ele uma terça parte dos anjos em rebelião contra Deus. E ele que havia caído do propósito de Deus para nunca mais voltar, com os anjos que caíram com ele, que são os demônios que atuam com ele, ele resolveu se vingar de Deus agora no homem. E ele então derrubou Adão e Eva ali no jardim do Éden e os tiraram do propósito de Deus. Mas Deus, antes de tudo, já tinha também estabelecido a morte de Jesus Cristo como sacrifício que salvaria aqueles que se voltassem para ele. Que ele haveria de enviar Jesus ao mundo para resgatar as pessoas que crescem no seu propósito. E Jesus veio e tem resgatado muita gente para o seu propósito. Tem milhares, muitos milhões que ainda não conheceram o propósito de Deus, mas aqueles que já conheceram o propósito de Deus já estão dentro do propósito de Deus. Porque em Cristo nós conhecemos
o plano de Deus para a nossa vida mediante a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E, por Cristo, nós chegaremos eternamente para a presença de Deus. Jesus disse: ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Portanto, Jesus é o caminho que nos leva ao propósito de Deus. Ninguém pode conhecer o propósito de Deus fora de Cristo. A religião não leva ao propósito de Deus. A razão humana, por mais inteligente que a pessoa seja, não chega ao propósito de Deus. Ninguém consegue conhecer o propósito de Deus a não ser pelo Espírito Santo, que nos leva a Cristo, e em Cristo nós somos instruídos na palavra de Deus, porque passamos a crer na palavra de Deus também. E nós cremos na palavra de Deus e nos rendemos também a Cristo. Portanto, este propósito, ele é revelado de uma maneira geral pela palavra de Deus aos homens, mas Deus tem um propósito individual com cada criatura, com cada servo seu, com cada filho seu, que ele escolheu. Deus tem um propósito a realizar nesse mundo dentro do grande plano de Deus em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que para nós conhecermos esse propósito, precisamos nos achegar a Deus de todo o nosso coração. E isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Deus fala deste propósito. Deus nos mostra o caminho, a maneira como podemos chegar a esse propósito. A Bíblia diz assim: para esse propósito da vida em Cristo, esse propósito da vida abundante em Cristo, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância na presença de Deus. Então Jesus mostra o meio, como vivermos esse propósito de Deus, vivermos essa vida abundante, vivermos a vontade de Deus. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Preste atenção, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Preste atenção no que diz a palavra sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional. Culto racional, não é um culto sem entendimento, sem conhecimento, é um culto racional. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós possamos estar vivendo esse propósito de Deus na nossa vida, depois que conhecemos o propósito, nós precisamos então viver este propósito de uma maneira abundante, de uma maneira plena. E aqui está a orientação de Deus na sua palavra para que vivamos este propósito de maneira abundante, de maneira plena. Nós só podemos viver esse propósito dentro da vontade de Deus, dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos chegar a essas três dimensões da vontade de Deus na nossa vida. As pessoas no mundo acham que pelo simples fato de conhecer a história de Jesus ou de pertencer a uma religião, está resolvida a situação da sua salvação. Não. Precisamos conhecer a Cristo, viver Cristo, para que possamos estar com Cristo eternamente. Portanto, é somente na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não nos criou, ou melhor, Deus não nos trouxe ao mundo simplesmente para vivermos, ou melhor dizendo, para nascermos, crescermos, lutarmos na vida, conquistarmos e morrermos. Não, a vida tem um propósito muito maior do que isso. Um propósito dessa natureza, de desfrutar, de conhecer, de viver só o aqui, é um propósito muito vazio. Muito vazio.
Deus nos criou para um propósito muito maior. Nós não estamos aqui só para existir no mundo. Nós estamos aqui para viver para Deus, não para nós. As pessoas aqui na Terra vivem para si mesmas. As pessoas querem viver a sua vontade, viver o seu entendimento, viver conforme a sua própria direção. Não. Nós somos trazidos ao mundo por Deus para vivermos a vontade de Deus, na direção de Deus, para vivermos dedicados a Deus, para vivermos um relacionamento aprofundado com Deus, ao ponto de conhecermos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Servindo a Deus com sacrifício da nossa própria vida, com renúncia, com dedicação, com consagração. O homem não foi criado para viver a vontade da carne, ao bel prazer da vida. Não, ele foi criado para viver o sacrifício do Evangelho, viver o sacrifício de servir a Deus. Servir a Deus exige sacrifício, exige renúncia, exige entrega pessoal. Foi para isso que Deus te escolheu. Se você ainda não está vivendo assim, não está vivendo o propósito de Deus. Se você ainda não conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você ainda não está dentro do propósito de Deus. Deus tem coisas grandes para a sua vida. E essas coisas grandes são as coisas espirituais acima de tudo. Não são as coisas materiais apenas, são as coisas espirituais acima de tudo. Devemos viver em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquilo que precisamos materialmente vai ser acrescentado na nossa vida por Deus, porque é promessa de Deus. Deus quer que você conquiste, Deus quer que você vença, Deus quer que você viva bem, Deus quer que você viva em paz, feliz. Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra, mas dentro do seu plano, colocando em primeiro lugar o seu reino. E o melhor da terra não são simplesmente riqueza. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é vida com Deus, sendo suprido por Deus. O pobre e o rico podem viver próspero nessa vida. Podem ser prósperos, tanto o rico como o pobre. Basta estar na presença de Deus. Muitos estão aí nessa vida se drogando, viciados, escravizados nas drogas, no sexo, escravizado no poder, escravizado na corrupção, escravizado na desonestidade, escravizado na prostituição, escravizado de todas as maneiras. Esses não estão vivendo a vontade de Deus. Deus não criou você para traficar droga. Deus não criou você para consumir drogas. Deus não criou você para matar. Deus não criou você para violência. Não, você é um ser humano, amado por Deus, querido por Deus. Você é um ser humano que Deus ama, que Deus tem um plano. Essa não é a vida que Deus escolheu para você. O dinheiro corrompe. Você está corrompido pelo dinheiro, traficando as drogas, matando para roubar, sendo violento com as vidas, matando famílias inteiras. Porque se você mata um membro da família, você mata a família inteira. Deus não criou você para isso. Deus te ama e tem um plano na tua vida, meu amigo. A eternidade te espera. E quem não está dentro do plano de Deus vai diretamente para o inferno. Aqueles que estão dentro do plano de Deus, ao morrer, vão para o paraíso. Só vai para o paraíso que estão no caminho do paraíso. O caminho do paraíso é Jesus Cristo. O caminho do inferno é Satanás. Se você faz a vontade de Satanás neste mundo, você vai para o inferno. Mas se você faz a vontade de Jesus Cristo, você vai para o paraíso. Para isso você precisa conhecer o plano de Deus para a sua vida através de Cristo e viver esse plano em Cristo. Porque só em Cristo e por Cristo nós vivemos esse plano maravilhoso. Portanto, você que está se corrompendo com o poder, tem autoridade, tem uma posição social acima de todo mundo. Você que se sente maior do que todos no mundo. Quem sabe você é do judiciário, do executivo, do legislativo e acha que é maior do que todos. Não, você não é nada para Deus.
na maneira como você está vivendo. A única coisa que tem valor para Deus na tua vida é a tua alma, a tua profissão, a tua posição social, a tua autoridade, o teu poder supremo aqui no mundo. Não vale nada para Deus. Você teve a oportunidade de chegar aí, mas não foi para ser servido e nem para impor sobre as pessoas. Você está aí para servir. Para servir, lembre-se disso. Você está na maior posição na face da terra para servir e não para ser servido. Para ser solicitado e não para mandar. Por maior que seja a sua autoridade, você vai chegar diante de Deus um dia e vai ter que prestar conta. E se não estiver no propósito de Deus, vai descer para o inferno com todo o seu poder, autoridade, posição social e riqueza. Você descerá para o inferno. Porque tudo isso ficará aqui. Acabará. A única coisa que vai restar em nós, meu amigo e minha amiga, é a alma. E essa alma tem que estar purificada no sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz a Bíblia. E se o seu pecado não for tirado por Jesus Cristo, você não for salvo por Jesus Cristo, você vai perecer eternamente sem solução. Você existe para servir a Deus e nós servimos a Deus através do próximo. Nós servimos a Deus através da missão que Deus colocou na nossa mão, seja um gari ou seja o juízo do Supremo Tribunal Superior. Todos são igual na alma. Só são diferentes na posição. Mas a quem muito é dado, muito é exigido, diz a palavra de Deus. Então você que está em mais condições, você vai ser mais exigido. E se você não servir bem a Deus, você perecerá eternamente. Assim também, a nossos queridos garis que trabalham, a sua profissão é muito importante. A profissão de juízo superior tribunal não é mais importante do que a do gari diante de Deus. Não todas são importantes para a sociedade, apenas com privilégios e posições sociais diferentes. Porque quem tiraria o lixo da sua casa se não fosse o nosso irmão gari, que sai todos os dias, depois de ter comido aí um pão seco, muitas das vezes com café puro, para trabalhar, enquanto você delicia dos manjares da sua mesa, que você nem come tudo. Então, meu amigo, esta é a palavra da verdade para você. Deus te escolheu com propósito para viver o seu propósito aqui na terra. E se não viver dentro do seu propósito, não viverá com ele eternamente. Tem muitos versículos bíblicos e passagens bíblicas que eu poderia citar aqui, mas o tempo é curto e eu prefiro ficar aqui retido nessas poucas passagens bíblicas. Vemos aí que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, por Deus, para vir ao mundo, fomos escolhidos. Imagine quantos você venceu para vir à gestação. Você saiu na frente, você venceu, porque Deus já tinha um propósito com você. Você foi formado por Deus. Você e eu fomos formados por Deus. Ainda nós não existíamos, mas na mente de Deus, no coração de Deus, nós já existíamos. Já existíamos. Deus já tinha nos escolhido, Deus já tinha determinado que nós viríamos ao mundo para viver esse propósito. Mas esse propósito só pode ser revelado em Jesus Cristo. Se não estivermos em Cristo, esse propósito não será revelado. Mas em Cristo o propósito de Deus será revelado na sua grandeza e nos seus detalhes. E este propósito, que as pessoas podem conhecer de uma maneira geral, pela Bíblia Sagrada e através de Cristo, ele pode ser conhecido no singular, na experiência pessoal, porque Deus tem um propósito geral com a humanidade, com o mundo, mas Deus tem um propósito individual com cada um de nós. E em último lugar, quero dizer que só o propósito de Deus nos colocará na eternidade com Ele. Só. Nós fomos criados, nós fomos gerados, nós fomos trazidos ao mundo para desconhecer esse propósito, para viver esse propósito e para sermos recompensados por Deus neste propósito. Deus tem recompensas grandes para aqueles que vivem esse propósito. A primeira recompensa é a salvação. Para que coisa maior do que a salvação? E
O fechamento dessas recompensas é a eternidade com Deus. É viver eternamente com Deus. Mas na salvação aqui na terra, Deus nos recompensa também, nos levando a desfrutar do melhor dele aqui na terra por causa da nossa obediência, por causa da nossa fidelidade a ele. Você não foi criado para viver com a maioria, ou como a maioria vive. Você foi criado para viver como Deus planejou para você. Deus quer te salvar, Deus quer te transformar, Deus quer te guardar, proteger aqui na terra, provendo a sua vida para viver com Ele eternamente. Deus abençoe você e não deixe de se voltar para Deus e buscar a presença de Deus na sua vida em Cristo. Não deixe de realmente se voltar para Deus, arrependido, convertido e dedicado na sua vida com Deus. Só vai para os céus os que estão vivendo a plena vontade de Deus. Deus te abençoe grandemente.